Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Hoje nós estamos numa manhã muito preciosa, onde mais uma vez nós vamos trazer para você a história aqui de alguém, olha, que tem uma trajetória de vida e um encontro poderoso com Cristo. E eu quero desde já dizer a você, vá compartilhando, você que nos acompanha também pelas redes sociais, compartilhando links, abençoando mais vidas. De repente você pode fazer uma lista de transmissão no seu celular e ser um missionário aqui também da nossa manhã preciosa, enviando este link, porque vai alcançar vidas. De repente, Jesus pode administrar tantas bênçãos poderosas de salvação e libertação nos corações através de uma transmissão como essa, assim como nós temos visto todos os dias de segunda a sexta, aqui na nossa manhã preciosa. Seja um participante desta obra, compartilhando esta bênção. Amém? Então, nós trouxemos aqui a Márcia. Olha só, a Márcia Polineide, a minha xará, vai trazer para nós aqui a sua história de vida, conversão. É também membro aqui do nosso ministério da IMAN, Avivando Nações. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sim, tá certo. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe que... Esse é o dela, então? É o dela? Vou trocar aqui o seu microfone, tá, Márcia? A Márcia está conosco aqui no ministério faz pouco tempo, mas nós já temos visto aqui nesse pouco tempo que a Márcia tem sido uma pessoa realmente que está muito disponível para trabalhar na obra de Deus, para colaborar, né, com tudo que nós fazemos no ministério. E eu já fico muito grata ao Senhor pela tua vida, em nome de Jesus. E a trajetória de vida da Márcia a gente vai passar a conhecer, porque ela já me contou assim um pouquinho, né, Márcia? É sim. E a Márcia tem uma história de muita vitória, né, desde ali a sua infância. Deus assim suprindo, Deus guiando e recebendo através da sua família um apoio poderoso para ser muito vitoriosa na terra. E aí Jesus Amém. vem, alcança e faz coisas extraordinárias, né, Márcia? Amém. Conta pra gente essa sua trajetória. Você me disse que na sua infância viveu num lugar bem diferente da nossa realidade de hoje. Conta pra gente. Paz do Senhor a todos, né? Quero desejar o meu bom dia e que essa manhã venha tocar os corações de todos que estão aí em casa, né? E que essa minha trajetória de vida, eu tenho certeza que tem mais pessoas com histórias bem parecidas, né? Pastora, eu não tenho como falar da minha trajetória sem falar dos meus pais, né? Tudo começa, né, com os meus pais, né? Nós somos 4 filhos, né? 2 mulheres e 2 homens. E meu pai vai fazer agora 70 anos, minha mãe fez 61, está quase fazendo 62. E nós morávamos na zona rural de Mossoró, né? Quando éramos pequenos. Minha mãe, aos 20 anos, já tinha nós 4 filhos. Ela começou, teve o seu primeiro filho aos 16 anos. Meu pai veio de uma cidade bem pequena, né, da Paraíba, São Bento da Paraíba. E meu pai veio procurar emprego em Mossoró, né? Emprego em Mossoró. Essa foto aí que vocês estão vendo aí na tela é a foto deles na roça, né, quando a gente morava, né, no sítio. Meu pai e minha mãe, eles colhendo aí um girimum. E muitas vezes nós nos alimentávamos daquilo que meu pai plantava, né? Meu pai é analfabeto, mas é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho do meu pai, né? Pela a batalha que ele teve para criar 4 filhos, né? Há mais de 30 anos atrás, né? Eu tenho 43 anos, né? Sou a do meio, o meu irmão tem 44. O meu outro irmão tem 42 e minha irmã tem 41. É escadinha, como se diz, né? E assim, é muito linda a história. E minha mãe foi uma ponte, foi um canal de bênção na vida da gente. Porque minha mãe, ela estudou, ela tinha um magistério, né? Tem uma formação.
E minha mãe, ela teve essa visão, né? Essa visão muito grande, né? Essa visão grande essa visão de virmos para a cidade. Nós morávamos no sítio e só tinha lá até o 5º ano da série primária, né? Então, quando nós concluímos, né? Nós 4 concluímos a fase da educação, né? Até o 5º ano primário, nós ficamos sem opções. E por minha mãe ter uma visão, ter um pouco de estudo mais que meu pai, ela disse, eu quero meus filhos que eles estudem, que eles se formem, e meu pai não queria, até então, vir para a cidade, né? E minha mãe bateu o pé e disse, nós temos que ir para a cidade, nós temos que dar uma vida melhor aos nossos filhos. Se nós ficarmos aqui, nossos filhos vão ser apenas agricultores, né? Vão ser donas de casa e agricultores. Então, minha mãe bateu o pé e veio, né? Viemos nessa época poucos recursos, né? Meu pai, a gente veio de carroça para Mossoró, né, para cá, para a cidade. Na época, o conjunto com a Abolição 4 estava sendo entregue uma chave. A pessoa comprava a chave, né, e recebia a casa. E minha mãe e meu pai compraram essa chave e a gente veio. Foi tempos muito difíceis, pastora. Você sair da zona rural e vir para a cidade sem emprego, sem nada. Meu pai não tinha muito estudo. Então, meu pai passou a vender leite em uma carroça para dar o nosso sustento. E logo após isso, minha mãe também começou a trabalhar numa escola. E eu e meu irmão mais velho cuidava dos outros 2, que eram um pouco menor. Minha mãe trabalhando e era muito pouco o ordenado naquela época. E meu pai vendendo leite, vendendo ovos, mortadela, para não deixar faltar o pão de cada dia. Graças a Deus, nunca faltou. Glória a Deus. E nós íamos para a escola, pastora. Nós estudávamos ali no Margarida, que é aqui na Abolição 3, numa escola pública. E nessa época, esse bairro aqui, a Pousada das Termas, isso aqui era só barro, não existia ruas calçadas, não existia nada disso. E nós íamos para a escola de carroça. Né? Nós tudo adolescente, entre 12 e 13 anos. E muitas vezes os meninos lá ficavam fazendo aquelas chacotas, né? De carroça, não sei o quê. Mas nós não envergonhava, a gente nunca deixou se abater. Eu tinha uma mãe. E um trabalho tão digno, né? Que seu pai e sua mãe estavam ali. Muito digno. Com a missão, né? De sustentar a família, um trabalho digno. Com certeza. E aquilo ali não nos envergonhava. Então, nós fizemos o 6º, 7º, 8º, 9º ano, né, no Margarida. E logo em seguida, no 1º ano, a gente foi para a Escola Abel Coelho, né? Meu outro irmão foi para Fortaleza, o mais velho, né, trabalhar lá. Tem toda uma história lá. Mas voltando aqui. Então, nós tínhamos, a minha mãe dizia muito para nós, vocês têm que estudar, têm que se formar para ser alguém, eu quero que vocês sejam alguém. Hoje, graças a Deus, somos 3 filhos formados, e a caçula não se formou mais, está concluindo, né, os estudos, ela quis ir para outro foco, que era a área da cozinha, né? Sim. Minha irmã gosta muito de cozinhar, né? E hoje ela está bem, graças a Deus. E é isso, é luta, é perseverança, é não ter vergonha de onde veio, de onde é. Hoje, graças a Deus, sou formada em pedagogia, sou professora e tenho especialização em psicopedagogia. Meu irmão, o costado a mim, é formado em ciências contábeis. O outro lá tem formação na área de gastronomia, o que mora em Fortaleza. E minha irmã está concluindo o ensino médio, a caçula, né? A gente vê que as orações da sua mãe foram ouvidas e é muito bonito. Demais. A gente vê aqui alguém falar, olha, minha mãe me abençoou e lançou palavras de vida na minha vida e acreditou, investiu. Porque, assim, Márcia, gente, ela também é Márcia, tá? É a Márcia Polineide. E, Márcia, a gente já viu, por exemplo, pessoas testemunhando que não foram tão abençoadas assim, nesse sentido como você foi, de ter uma mãe que declarasse palavras, né, tão abençoadoras que te fazem realmente se sentir amada e confiante. Demais. É importante essa autoridade na nossa vida. Demais. Né? E assim, desde o início, quando a gente conheceu você aqui no ministério, a gente percebe que você é muito apaixonada por estudos, né?
incentiva tudo isso. Eu até combinei já com a Márcia, porque ela estava ensinando para a gente algumas situações, alguns comportamentos acerca de autismo, por exemplo, e a gente percebeu o quanto nós, como igreja, temos que aprender tantas coisas, como receber pessoas, por exemplo, com autismo e cuidar das crianças. E a Márcia deixou em aberto um outro momento. A gente quer trazer esse tema para vocês, para que a igreja esteja preparada para também receber as pessoas que estão precisando de um tratamento também especial, né, Márcia? Com certeza. E ali eu vejo uma pessoa que busca, né, esse conhecimento, busca o trato com as pessoas, isso é muito importante. E a Márcia disse que recebeu essa vitória dessa formatura, que era o seu sonho, o sonho da sua mãe, a família que foi sustentada pela fé e com muita dignidade, graças a Deus. E, de repente, veio o seu encontro com Jesus, numa caminhada, depois de, como se diz, de altos e baixos e tantas coisas. Fala para mim como é que você sentiu esse chamado de Deus, Márcia. Pastora, assim, o chamado de Deus na minha vida está muito forte ainda, está muito avivado até hoje. E faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Na verdade, eu era católica, né? Minha família é toda católica. Mas minha filha, a mais nova, eu tenho 2 filhos, tenho um de 23 e uma de 15. Aos 10 anos, ela resolveu ir para a igreja evangélica. E lá, apesar de eu levar ela sempre para a igreja católica, mas eu sempre deixei bem aberto para os meus filhos escolherem a religião que queriam seguir. Então, quando ela foi, né, até a igreja, no mesmo dia que ela foi, ela sentiu o chamado de Deus na vida dela. E a Maria Júlia, que esteve com a gente aqui segunda-feira passada. Ela sentiu muito forte e chegou em casa dizendo que não ia mais para a igreja, a igreja católica, e queria congregar. Ali foi onde ela se sentiu que era o lugar dela na igreja evangélica, né? Ao lado do meu filho na época também, que levou meu filho também era servo do Senhor, né, na igreja. E eles dois até então passaram a frequentar a igreja, eles indo para a igreja evangélica e eu, né, continuando indo para a igreja católica. E nós sempre, assim, com muito respeito, cada um na religião do outro. E começou que de lá para cá, a minha filha, eu comecei a ter que deixar ela e buscar ela na igreja, pegar, deixar, porque na época ela tinha 10, 11, 12 anos e foi indo. Aos 11 anos ela resolveu se batizar. E eu fui tudo aquilo ali, eu fui vendo todo o processo, né, acompanhando. E eu ia para deixar ela e voltava. E um dia a pastora me convidou, disse assim: Márcia, venha assistir um culto, não só venha deixar a Maria Júlia, fique para assistir. Aí eu disse, tá certo, pastor. No outro momento, eu sempre rejeitando o convite, sempre, né, resistindo o chamado que Deus tinha para a minha vida. Então, um dia eu fui e eu fiquei para assistir o culto. E eu fiquei muito feliz naquele culto. Eu saí assim, vendo aquela fé que eles tinham, assim, era imensa, o culto lindo, abençoado, minha filha ali. Aí eu disse, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Você adorava imagens de escultura, alguma coisa assim? Adorava imagens, né? Eu ia, né, para procissões, eu tinha santos de imagem em casa. Mas você lia a Bíblia ou não na época? Eu lia, sim, a Bíblia. Você não encontrava, você ainda não tinha lido, não te ensinaram acerca de imagens de escultura? No livro de Isaías fala, como eu poderei me prostrar diante daquilo que o homem cortou com um machado e que era uma árvore, por exemplo. Aí fala que da mesma madeira, Deus faz, da mesma madeira o homem pega e constrói um objeto. E da mesma madeira o homem pega e constrói um ser e se prostra e pede a sua bênção diante daquela imagem. Você, no caso, não conhecia, Márcia, na época, assim, as palavras? Eu conhecia. O Salmo 115, que fala também, né? Eu conhecia, mas eu não eu entendia, mas não queria aceitar. Sim. Né? Assim, por minha mãe também. Dizer, mãe, nós somos católicos, aquela coisa que vai colocando na cabeça da gente desde pequena, a família toda católica, não sei. Eu achava que se eu saísse, eu ia desagradar muito a minha mãe, né? Mas depois que eu fiquei adulta, né, casei,
tive filhos, família, tudo, e passei a ter minha opinião própria. Eu passei a, depois que eu comecei a frequentar os cultos, eu percebi que não precisava de imagem, eu poderia interceder diretamente ao meu Senhor Jesus. O livre acesso, que livre a palavra acesso diz pra nós. a Ele, né? Então, mas mesmo assim, ainda passei uns 2 anos indo para o culto com minha filha, né? E assim, eu dizia, eu tenho que ir com minha filha, porque de repente, se eu não apoiar a minha filha, eu fiquei muito dividida entre as duas religiões, né? Entre a evangélica e a católica. Eu queria agradar minha filha e queria agradar também minha mãe. E medo de desagradar ambos. E eu fiquei muito confusa. E olha só, é interessante essa questão do agradar, né, Márcia? Porque a Bíblia diz assim, olha, se eu agradar a homens, eu não posso agradar a Deus, ou seja, mas se você olhar principalmente para Deus e o que a palavra diz, né, como aí você chegou e tomou sua decisão, né, porque você vê que não podia agradar, que não era a questão de agradar nem a filha e nem a mãe. A questão era de descobrir a verdade, como ela disse, né, que a verdade é que ela tinha livre acesso a Cristo e que não podia mais se prostrar diante de imagens de escultura, né? Ou de ter outros mediadores entre você e Deus. Porque justamente o livro de Atos fala, não há outro mediador entre nós e o Senhor, a não ser Jesus Cristo. Mas quando a gente não tem ainda um entendimento, como Márcia disse, a gente fica nessa, né? Eu vou só para agradar. Eu vou ou não vou? O medo de ser rejeitada, né? Mas quando você vai descobrindo ali a verdade, esse medo vai embora, né, Márcia? E eu creio, pastor, assim, que eu passei 2 anos entre as duas igrejas. Eu tanto ia. Eu creio que tem muita gente em casa que talvez esteja vivendo isso que eu vivi. Eu passei 2 anos frequentando a igreja evangélica com minha filha e frequentando também a católica. Eu passei 2 anos para entender e tomar minha própria decisão. Demorei um pouco. Mas teve um dia que Deus falou grandemente comigo. Que Ele deu aquele intimato. Você tem que optar, filha. Você já está preparada para tomar essa decisão. E eu sabia que quando eu tomasse essa decisão, minha casa ia balançar muito, o meu lar, tudo, né? Tudo ia entrar numa tempestade. E foi o que ocorreu. E eu não queria vivenciar aquilo, mas Deus disse, eu te preparo para tudo. Para tudo que vai passar, vai vir tempestades, mas você vai alcançar o seu objetivo e você vai chegar lá. Então, um dia, eles faziam muitos eventos, né, na igreja, ia ter um retiro, e eles sabiam que eu gostava de cozinhar, né? Eu sempre gostei, eu gosto de cozinhar também, além de ensinar, eu gosto de cozinhar. E eles disseram, Márcia, tem como você ajudar? Você fazer a comida e tudo. Eu disse, vai passar o dia no pé do fogão e tal. Eu disse, vou sim, vamos fazer o salpicão, o arroz, as mulheres. Então eu passei o dia nesse movimento. E esse retiro era no sábado e a gente ia dormir na chácara e só ia retornar no domingo. E meu esposo disse assim, Maria Júlia só vai, porque Maria Júlia tinha uns 13 para 14 anos. Se você for, não deixe Maria Júlia ir sem você. Então eu tive que ir, né? Então comecei de manhã cedo, né, cozinhando, né, a gente cozinhando para a noite, para receber. E eu me senti muito amada por aquelas mulheres. Até então eu não era ainda, eu não tinha me batizado. Eu não congregava assim, junto com elas do mesmo propósito, mas elas me acolheram de uma forma maravilhosa, que eu me sentia assim, já como se fosse da igreja, né? Como se tivesse batizado, tivesse tudo aquilo em ordem. Isso. Então, quando nós fomos lá, Deus usou aquele dia para me mostrar o poder. Eu fui batizada com o Espírito Santo lá. Nossa, me conta tudo. Eu acho que foi um dos dias mais lindos da minha vida. E um dia que eu tive muito medo também. Foi lindo e foi também, eu senti muito medo, porque eu nunca tinha sentido, né? Depois que nós tínhamos passado o culto, tudo, né? Aí teve o momento de oração, foi por volta das 12 horas da noite, quando o pastor disse assim, vamos formar duplas e cada um vai orar, interceder pela outra pessoa. E eu peguei uma irmã, Juliana,
E ela veio até a mim, né, colocou a mão na minha cabeça, e o pastor lá profetizando palavras, né, sobre a vida de todos nós que ali se encontrava naquele local. Pastora, eu dizia assim, eu não, quando eu for batizado um dia pelo Espírito Santo, que eu venha me lembrar de tudo. E eu me lembro de cada momento, de cada detalhe desse dia que foi maravilhoso. A presença de Deus, do Espírito Santo, quando ela tocou na minha cabeça, eu senti um fogo. Meu corpo queimava. Eu sentia um fogo dos pés subindo para a cabeça, descendo. Eu me tremia, eu chorava. Eu falava em línguas. E era tanta unção de Deus naquele dia, tanto poder, foi quase, eu acho que foi quase 1 hora. Ela orando e saindo tudo aquilo que tinha em mim, e entrando coisas novas, e Deus me mostrando, e Deus revelando, e mostrando o poder dele. E ali em meio a tantas pessoas, ele escolheu a mim naquele dia ali. Né? Quem estava lá sentiu, olhava para mim e sentia a presença de Deus. Você e ergui as mãos. É uma chuva de fogo aqui em mim agora. Foi uma chuva de fogo. O pessoal erguia as mãos para onde eu estava. E foi muito forte, pastora. Quando terminou aquela oração ali, eu senti o meu corpo todo dolorido. Eu passei assim quase uma semana, né? Sentindo, Deus trabalhou poderosamente naquela irmã para me tocar, junto com o Senhor, né? Que Deus pode tudo, Ele que fez tudo aquilo ali. Aí foi quando eu disse, eu não posso mais resistir. O Senhor me chamando, eu ia para os cultos, pastor, eu ficava querendo ir lá para frente quando Ele chamava, né? Quem quer aceitar Jesus, vem aqui para frente, sua vida vai ser transformada. E eu bem que queria ir, mas meus pés travavam assim, que eu não conseguia dar um passo. Nossa, né? Acredito, eu sei bem como é, aconteceu muito isso comigo. Muito, e eu resistindo. Eu passei quase 2 anos desse jeito, resistindo. Então, quando teve um momento, um dia que eu dizia muito assim, Júlia, você vai me levar? Ela disse, não, mamãe, você tem que ir com suas próprias pernas. No dia que eu fui, que eu aceitei Jesus, eu não lembro como foi que eu cheguei lá no altar. Eu não vi ninguém, a igreja estava cheia nesse dia, né? Minha filha conta. Quando eu me prostrei diante do altar, eu olhava assim para um lado, olhava para o outro, eu não via ninguém. Eu só ouvia as vozes de Deus falando comigo tremendamente. E eu não sei como eu cheguei ali, porque eu não lembro de ter ido andando até lá, não. Nossa, Márcia, que interessante. E ter voltado depois. Acredito. Mas eu disse, agora, Senhor, eu te aceito mesmo por inteiro. Eu precisava tomar essa decisão. Foi muito difícil, eu creio que tem muita gente assim em casa, querendo ir. E eu dizia assim, mas eu não estou ainda preparada, porque eu tinha alguns vícios, né, de festas, de algumas coisas, de bebedeira, que eu estava resistindo também em deixar. Só que o pastor disse lá, venha do jeito que você estiver, que as coisas, os vícios, as coisas você vai deixando automaticamente, Deus vai lhe moldando, Deus vai trabalhando e você vai deixando tudo que desagrada a Deus. Então, Márcia, foi importante você escutar isso Foi de uma autoridade espiritual, né? Muito importante. Isso é muito sério, porque, Márcia, muitas pessoas deixam de confessar Jesus sentindo essas condenações, dizendo assim, ó, eu não estou perfeito para ir lá, mas Jesus veio justamente para libertar, né? E é uma frase muito comum as pessoas dizerem assim, eu não estou pronto porque eu estou fumando, não estou pronto porque eu estou bebendo, não estou pronto porque eu estou pecando. Mas Jesus te chama justamente para ter um marco de arrependimento, de libertação. Márcia, eu fiquei uns meses também, do jeito que você falou, eu fiquei uns meses visitando as igrejas, eu visitava as igrejas, ia para os cultos. Quando chegava em casa, eu abria bebida, eu ia para a varanda fumar, ia para as boates fim de semana, mas ia para a igreja, isso antes de confessar Jesus. Sim. Mas eu sentia essa trava, mesma coisa que você falou. O pastor chamava, eu sabia que Deus estava me chamando, mas parecia que tinha um peso nas minhas pernas, não me deixava ir. E eu orei a Deus também, pedi ao Senhor para me ajudar e me levar. Menina, interessante, Márcia. Aconteceu exatamente comigo isso. No dia de confessar, eu não sabia como eu tinha ido
como se eu tivesse sido levada numa nuvem lá para frente. Mas eu tinha aberto o coração. Você também tinha aberto o coração. Eu tinha dito para Deus, Deus, eu não consigo ir lá na frente, eu não consigo te confessar diante dos homens. Eu sentia muita vergonha. Não é? Eu não sentia pura para estar ali Olha, na frente. Condenação. Eu acho que muita gente que está na igreja vai aos cultos e fica assim preso, se sentindo, eu tenho pecado, não digno, posso né? ir digno. Por 2 anos eu me senti isso, mas depois que eu fui, eu não sinto mais nada, só sinto a glória de Deus na minha vida, na vida dos meus filhos. E vamos dizer aqui, Márcia, para quem está em casa ouvindo, se você está dentro desse processo, como Márcia disse, o processo é como? De que você já sente Deus te chamando, a Bíblia diz que Ele te escolheu, Ele bate na porta, ou seja, Ele te convida, você sente Deus te chamando e você está se sentindo preso, pesado, condenado, não digno. Mas Ele te chama para fazer parte da família de Deus. Ele te chama e você passa, então, a fazer parte dessa família de Deus por meio de Cristo. Então, nós queremos, desde já aqui, nesse momento, dizer para você que nós oramos em nome de Jesus, para que sejam retirados todos os pesos de condenações, que os seus pés, nesta manhã, sejam livres. Eu vejo uma visão de pés amarrados, que não conseguem andar de encontro ao nome de Jesus, a confessar. Mas nós profetizamos nesta manhã que essas correntes são quebradas e você está livre para avançar e servir este Deus, confessar o nome dele. Olha, isso é tão sério. A maior vitória da nossa vida é o dia que nós confessamos Jesus como nosso Salvador. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, se creres com o teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Olha a importância de confessar. Então, o inimigo não quer que você confesse, quer te tragar. Mas somente por meio mesmo de Cristo é que nós somos salvos. Então, essa é a nossa maior vitória, é a nossa fé. Se você não tem fé nele, se você não confessa. Confessar é uma manifestação de honrar mesmo o teu Deus e dizer, é nisso que eu creio, eu não me envergonho do Evangelho. Jesus disse, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e dos anjos. Então, é necessário esta confissão, esse não negar. Então, seja livre, em nome de Jesus. Vai confessar, ainda vai ser batizado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus, como Márcia foi. É verdade, pastor. E depois que eu me batizei, que eu aceitei, né, Jesus, e Jesus tinha me dito que ia ter muita atribulação na minha casa. Então, eu tenho 25 anos de casada com meu esposo, né, e começou realmente as tentações para me tirarem daquilo que eu tinha me proposto, que era aceitar, né, Jesus como meu único Salvador. Então, o inimigo começou a trabalhar na vida do meu esposo. Ele chegava do trabalho, ficava muito revoltado porque eu ia para os cultos com minha filha, né? Ele se transformou. Você agora só quer viver na igreja, você agora não tem mais tempo para mim. O inimigo começou a usar meu esposo. É uma frase bem assim que a gente ouve muito. Muito, né, nos lares, né? Lembrando aqui para quem está nos escutando, a Bíblia diz, acontece com a maioria de nós que confessa Jesus, certo? Ela vai já que dar continuidade. E quando a gente confessa Jesus, por exemplo, aconteceu comigo em alguns momentos, a questão de família. Mas eu perguntava a Deus, Senhor, por que agora que eu estou te servindo as pessoas me odeiam? Não estou entendendo. Saímos da imoralidade, saímos das idolatrias, dos pecados de prostituição, dos vícios. Por que as pessoas me odeiam? Por que dizem que nós somos fanáticos? E o Senhor me mostrou na palavra, né, o Jesus dizendo para nós, ele disse, se o mundo odiou a mim, odiarão a vocês também. Porque vocês não são melhores, né, maiores do que o seu Senhor. Então o Senhor me disse, filha, isso é um processo que é para ser considerado algo realmente que o crente vai passar por algum momento, né? Continua. Aí, pastora, quando eu chegava do culto, ele olhava até o relógio. Às vezes, quando termina o culto, a gente fica conversando, né? Às vezes tem alguma comida, alguma coisa, isso é hora de você chegar da igreja, não sei o quê, não sei o quê. Então começou a vir nuvens muito pesadas no meu casamento. E eu pedindo a Deus que trabalhasse na mente dele, na vida dele, para que ele deixasse, porque daí então eu tinha medo também de me afastar e minha filha também se sentir
não senti aquela proteção. Eu ia com ela, né? Ela disse que a maior felicidade dela foi o dia que eu me batizei, o dia que eu aceitei Jesus. Porque lá em casa, só nós duas servimos, né, nossa casa. Né? Meu esposo ainda não é, né? Nós estamos aí orando, trabalhando para isso. Né? Meu filho era e se afastou. Então, tem todo coisa. Só nós duas estamos aí nessa luta, mas estamos junto com o nosso Senhor Jesus. Márcia, é muito importante você compartilhar isso. Olha, muitas mulheres passam por isso que você está falando, e aí, nesse momento, aí vamos dividir aqui os pesos, né? Porque os fardos... Porque a gente vê as mulheres pensando, só comigo é assim. A gente já viu as mulheres comentando isso, a dificuldade, às vezes, da concordância no lar. Mas persistam, fiquem na presença, com sabedoria de Deus, no trato com a casa, com a família, que vai dar tudo certo. Porque há uma promessa de Deus para nós. Eu pedia, Márcia, muita sabedoria, porque meu lar realmente estava muito atribulado, de muitas brigas. E teve um dia, eu disse, Deus, me use, me dê a palavra certa para me acabar com isso. Meu esposo entender que eu estou indo para a igreja. Eu acho que na cabeça dele até deve ter passado que eu ia para a igreja com outro objetivo. Mas eu não ia. Eu ia buscar Deus e ia também porque minha filha se sentia bem, se sentia apoiada com a mãe dela ali, né? Nós duas, as duas andorinhas ali, perseverando. Então... Eu pedi, Deus me mostra uma maneira de eu acabar com isso. E Deus me mostrou. Deus me deu uma palavra para acabar de vez. Teve um dia que cheguei com minha filha, na frente da minha filha mesmo, ele muito nervoso, muito angustiado, dizendo muitas palavras ofensivas comigo, eu não merecia, né? E eu olhei para ele e eu disse assim, você quer que eu saia da igreja mesmo, eu e sua filha, você quer que eu e ela volte para o mundo, você sabe o que é que o mundo tem para nos oferecer. Então, eu citei várias coisas que o mundo oferecia a mim e a ela. Eu digo, eu estou indo porque eu sinto a necessidade de apoiar a minha filha. E Deus tocou em mim grandemente. Eu não posso, passei 2, 3 anos resistindo. Então, tive uma conversa com ele. Deus usou palavras na minha boca que naquele dia ali eu quebrantei o coração do meu marido. Eu quebrantei. Ele disse assim, a partir de hoje, quando eu terminei, disse tudo o que eu tinha para dizer. Foi uma meia hora de DR mesmo, como se diz. E Deus usando as palavras certas na minha boca, ele disse assim, a partir de hoje eu não vou mais me incomodar. Você pode ir para a igreja a hora que você quiser, voltar a hora que você quiser. E eu vou, aqui e acolá, eu vou também com você, minha filha. Eu disse, olha, nossa filha, perguntam pelo pai, ela se sente constrangida. Aí Deus quebrantou o coração dele tanto, que na semana seguinte, pastora, eu fiquei assim, eu não esperava. Eu tinha ido para o sítio com minha filha e ele tinha ficado em casa. E quando eu cheguei no domingo à tarde, eu chegava por volta de 5 horas, o culto era 6h30. Quando eu cheguei, Deus me deu um presente tão lindo em cima da nossa cama. Meu esposo estava lá na sala e quando eu entrei no quarto, eu vi a calça dele em cima da cama, a camisa e o sapato do lado. Aí eu disse assim, essa roupa, para onde é que você vai? Aí ele disse assim, eu vou para o culto com vocês hoje. Gente. Pastora, derreteu o meus coração. olhos se encheu de lágrimas. E a Maria Júlia escutou do quarto. Pai, o senhor vai com a gente? Vou. Deus tem trabalhado tanto. E eu tenho certeza que ele vai trabalhar mais. E digo para as pessoas, para as mulheres que estão em casa, que o seu marido não congrega da mesma fé, da mesma religião, que persevere, tenha fé. Meu esposo ainda não veio, mas eu estou perseverando. Não desista, peça a Deus as palavras certas para você usar com o seu esposo, que você vai conseguir quebrantar o coração na hora certa. Deus faz tudo, Deus pode tudo, tudo. Que lição maravilhosa, que conselho bom para as mulheres nessa manhã, né, Márcia? Buscar no Senhor a sabedoria para enfrentar um problema desse é muito importante. Quantas vezes a gente quer fazer com as nossas mãos, com a nossa força, com a nossa conversa, dá tudo errado, piora as coisas. Brigando. Então, em nome de Jesus, você que está em casa dizendo, Senhor, eu quero sabedoria para tratar com essa situação difícil, em nome de Jesus, que o céu se abra
e dessa sabedoria do alto, né? Amém. Sobre a vida daqueles que querem. A palavra já diz, ó, que o Senhor, Ele ama realmente quando a gente pede sabedoria. E Ele dá em abundância àquele que pede. Ele não lança em face. Ele quer que a gente busque essa sabedoria do alto para responder, para tratar. Em nome de Jesus, que o Senhor continue dando a todas nós, né, Márcia? Amém. Todos os dias nós precisamos dessa sabedoria de Deus. Glória no a trato Deus. com a nossa vida. Márcia, é muito impactante. Eu sinto muita presença de Deus em tudo que Amém. Márcia está falando. Tão lindo a história que o Senhor preparou para você. E chegou o dia também que teve o seu batismo, né, nas águas, né? Nós temos uma imagem, gente, do batismo nas águas. E eu fico muito feliz de ver alguém que está vencendo a cada dia. E é no Senhor que está vencendo, né, Márcia? Ali o Ainda batismo. é longa. Foi quando, Márcia, esse batismo nas águas? Olha. Esse batismo, pastora, tem mais ou menos 1 ano. Olha só. Eu já estou na presença, né, do Evangelho há 3 anos, porque eu passei 2 anos frequentando e não tinha me batizado. E tem mais ou menos 1 ano, eu sou nova convertida, né? Tenho muito ainda que aprender, tenho muito que buscar. Mas Deus tem me guardado, tem me dado tanta sabedoria. A gente vê, depois que a gente conhece, né, o nosso Senhor Jesus, que Deus toca profundamente na nossa alma, no nosso coração, eu deixei até de ser uma pessoa briguenta. Assim, eu era muito explosiva. Hoje em dia, eu vejo tudo diferente. Eu não sou tão explosiva como eu era antes, levar as coisas tudo a ferro e a fogo. Né? Eu vejo assim, eu vejo a vida com outros olhos. Gente, vocês que estão em casa, não perca tempo, vá ao encontro do nosso Senhor Jesus, porque Ele é nosso único e suficiente Salvador. Eu me sinto renovada, me sinto uma mulher hoje, uma mulher de Deus. Né? Cheia de alegria, eu tinha Deus, mas eu não sentia Deus. Né? Hoje eu sinto Deus em cada momento da minha vida. E esse dia do meu batismo, antes de eu me batizar, minha mãe dizia muito assim: não vá se batizar, você é a vida toda católica. Aquelas palavras assim, né, de querer me trazer de volta para a minha antiga religião. Você vai se arrepender, né? Eu acho que ela tinha muito medo, assim. Eu não sei se era medo ou eu ia muito com ela, né? As procissões, a igreja, eu era companhia. E ela disse muito isso. E aí minha filha do outro lado dizia: vó, não diga isso. Mãe já fez a escolha dela. E graças a Deus, no dia do meu batismo, foi um dia muito feliz para mim, mas também foi um dia um pouco triste, porque no meu batismo, meu esposo não foi, minha mãe não foi, da minha família mesmo, só estava eu e minha filha. Né? E a igreja, né? A igreja, nesse dia, foram 10 ou foi 12 almas, né? 12 pessoas se batizaram, 12 pessoas. Mas mesmo assim, eu me senti tão feliz naquele dia que eu nem percebi a falta assim dos meus familiares. Geralmente quando a gente vai se batizar, a família toda, você né, lança o convite para todo mundo, lança, né, vai. Eu lancei o meu convite para todos, mas quem esteve lá foi a minha irmã Kelinha, por parte de pai. Ela esteve até aqui ontem dando testemunho dela. Sim. E Girlene, que era ex-mulher do meu pai. Mas assim, meus irmãos, a família, né? Não se preocupe, você que está passando por isso agora. Aqui, quando a gente vai também fazer o discipulado de batismo, eu sempre aviso para os irmãos: olha, vamos orar para que a sua família esteja e tudo. Esteja. Mas fique em paz, porque Deus vai completar a boa obra, né? E eu fiquei em paz. Não entendo. Foi muito lindo esse dia do meu batismo, quando eu subi, né? Desci nas águas e subi. A gente sente uma presença do Espírito Santo, dever cumprido, realizado, né? Ainda tenho muito caminho para trilhar, muita coisa para fazer na obra, né? Tudo ao seu tempo. Eu tenho uma vida muito corrida, né? Entre as escolas, né? Eu sou professora, estou atuando. Há quase 30 anos eu estou nessa missão na área da pedagogia, né? Comecei em portão de escola e fui estudando. Aos meus 26 anos eu assumi minha primeira direção, né? No Amway,
em Mossoró. Passei 6 anos lá. Depois fui para a zona rural trabalhar com 3 escolas. E por onde eu passo, depois vim para a cidade novamente. Deus está sempre me botando em movimentos, né? E dando sempre novas coisas para que eu realize, novos desafios. E você que está em casa, aceite o desafio. Às vezes a gente, eu não consigo, eu não vou dar conta, mas Deus nos capacita. Demais. Deus nos faz com que a gente dê conta daquilo sem mesmo perceber que Glória dá a Deus. conta. Eu creio. E Deus tem dado conta de tudo. Verdade. Eu tenho tempo para o meu trabalho, tenho tempo para a igreja, tenho tempo para meus familiares. Eu tinha muito medo também que a igreja roubasse assim todo o meu tempo, né? Porque a gente tem, né, que vir à casa do pai. E eu tinha muito medo de não dar conta, não conciliar os horários. Mas, graças a Deus, tudo está encaixando da forma sabedoria, correta, né, com pra sabedoria. conciliar todas as coisas. Então, Márcia, eu quero já agradecer, porque é muito lindo o seu testemunho. E nós cremos que o Senhor completará a boa obra na Amém. tua família, com Eu teu creio. filho, com teu esposo. Já aconteceu muito milagre de lá para cá. Muitos. Esse é o início de uma nova história, onde você nasceu de novo. Nasci. Porque nasceu do Espírito de Deus, né? E eu quero agora louvar uma canção aqui que se chama Família, Sonho de Deus. Aleluia. Assim como tem acontecido essa boa obra na vida da Márcia, Deus tem começado. E também, talvez você está dizendo, Márcia, Deus também começou aqui na minha casa, mas ainda falta algo. Talvez um parente, talvez o seu esposo. E nós queremos profetizar sobre a tua vida, que o Senhor completará a boa obra. Ele prometeu para você, amém? O sonho sonhei, Deus convertia a minha família. É assim? Na minha casa havia paz e vida, e abundância no Senhor. O seu sonho vira realidade em nome de Jesus. O sonho sonhei, havia amor entre pais e filhos, reinava a paz, pois Deus entrou, e toda a casa Ele edificou. Deus da aliança, Deus da família, Deus que restaura pai e filha. Toma minha casa, toma minha vida em tuas mãos e edifica. Ele é Deus de promessa, Deus que liberta, Deus que salva. Toma minha casa, toma minha vida em suas mãos, vem e restaura. Aquele que começou a boa obra terminará. Aquele que começou a boa obra terminará. Nós colocamos as famílias no altar do Senhor essa manhã e declaramos sobre você. O sonho sonhei, havia amor entre pais e filhos, reinava a paz, pois Deus entrou, e toda a casa Ele edificou. Deus da aliança, Deus da família, Deus que restaura pai e filha. Toma minha casa, toma minha vida em suas mãos e edifica. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que liberta, Deus que salva. Toma minha casa, toma minha vida em suas mãos, vem e restaura. Aquele que começou a boa obra terminará. Aquele que começou a boa obra terminará. A boa obra terminará. Oh Deus, nós oramos por cada família, Senhor, pelas mães que nesta manhã estão apresentando seus filhos, pelas esposas que apresentam seus maridos. Nós cremos que o Senhor há de alinhar tudo. Deus da aliança, Deus da família, Deus que restaura pai e filha. Toma
toma minha vida em suas mãos e edifica. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que liberta, Deus que salva. Toma minha casa, toma minha vida em suas mãos, vem me restaurar. Aquele que começou a boa obra terminará. Você crê? Aquele que começou a boa obra terminará. Aquele que começou a boa obra terminará. Aleluia! Quero convidar a Márcia para estar aqui do meu lado, para a gente orar por você, em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas se identificaram, Márcia. Talvez mulheres que passam por opressões terríveis, sozinhas no lar, orando, como coluna de oração. Nós queremos estender as mãos para vocês nessa hora e declarar, amém? Pai, nós te agradecemos pela vinda da Márcia aqui, Senhor, porque as suas atitudes de fé também nos posicionam neste lugar de fé, nesta manhã. Deus, que a sabedoria do alto seja sobre a vida dessas famílias, dessa pessoa que está guerreando em oração em prol dos seus, dessa mulher que essa manhã chora, lembrando das promessas de Deus, que parece que estão demorando tanto, mas Ele é fiel para cumprir e completar a boa obra no teu lar. Nós profetizamos libertação na tua casa, salvação e realmente aí, ó, comunhão em Cristo Jesus na tua casa, no poder que há no nome de Jesus. Aleluia, Márcia, muito grata. Eu soube no seu testemunho também que você foi ali, tirou as imagens de escultura e colocou a sua casa somente sendo um altar para o Deus vivo. Amém. E nós nos alegramos. Aleluia. E eu creio que esse exemplo de fé tocou muitas vidas nessa manhã. Assim Amém? espero, Amém. assim espero. Tenham Glória a todos Deus. uma boa manhã, fique com Deus e até a próxima, viu, Amém. pastora? Muitas mais E vezes, um gente. bom... Muito mais testemunhos virão ainda. Virão, sim. Glória a Tá. Deus. Nós vamos então ao intervalo e nós voltamos já já. Fica com a gente, eu vou interagir com vocês ao vivo, você que está no YouTube conosco, tá? Até já. Tá. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br. Glória a Deus, voltamos com mais Manhã Preciosa e nós estamos ao vivo com vocês. Escreve aí para mim no que foi que você se identificou aqui com o nosso testemunho de hoje da irmã Márcia Polineide. Gente, presença de Deus como fogo hoje neste lugar. Muito lindo o testemunho da Márcia, que a Regina Souza disse assim, nossa, isso é muito edificante. Não é, Regina? Bom dia. Gilvonete Batista, ela disse amém, em nome de Jesus. Ela também pede orações, né, pelos seus filhos. Colocou aqui o nome da família. A Lidiane disse assim, Márcia, que testemunho edificante. Muito forte o que a irmã falou de aceitar os desafios. Eu estou passando por isso, novos desafios em minha vida. Glória a Deus. A gente percebe, né, o Senhor tratando mesmo nessa manhã, falando acerca de como em muitas coisas nós temos que nos esforçar no Senhor. E em outras, nos esforçar em oração no Senhor também, como, por exemplo, a Márcia falou que buscou sabedoria do alto, sabedoria de Deus para lidar com um problema. O problema de que havia ali realmente uma resistência à sua fé e ela vir congregar na casa do Senhor. Mas quanta sabedoria, não é? Você buscar em Deus realmente respostas, que nós possamos ser assim, nessa dependência do Senhor. Glória a Deus. A Adriana Ferreira também. Nossa, é muito forte também para mim. Ela disse aqui. A Escola Dolores também, ela diz, nossa, nós estamos assistindo. Bom dia. Maria Aldeiza, coloca aqui para mim, vocês que estão conosco no YouTube, de onde vocês estão falando, tá? Deus abençoe vocês, amadas, em nome de Jesus. E a gente observa como toda vez
que é o evangelista Rogério Santos também. Bom dia, amados. Deus abençoe. A gente observa como em todos os testemunhos as irmãs trazem algo diferente. Vocês já perceberam? Você já acompanhou a nossa playlist do Manhã Preciosa? Você encontra ali no nosso canal também no YouTube. Todas as entrevistas que passaram por aqui, você pode ir lá se inscrever. Ativa o sininho para sempre que a gente estiver ao vivo, estiver no ar, você possa também receber essa bênção, tá? Quero lembrar vocês que no nosso canal no YouTube vai vir novidade, né? A gente vai estar colocando aí também alguns vídeos curtos, resuminhos aí acerca também da Escola Vento e Fogo, trazendo ensinos e palavras de sabedoria para nós compartilharmos com vocês. Isso é muito importante. A Regina Souza disse assim: eu creio nas promessas do Senhor para a minha casa, para a minha família. Eu creio que o Senhor fez coisas maravilhosas, grandiosas nesta manhã. Quero lembrar vocês algo muito especial, que é também o nosso momento imã. Eu volto já para falar e orar com vocês, tá? Olha só que momento maravilhoso que nós temos. Temos aqui umas diquinhas para passar para vocês, mulheres missionárias, mulheres da obra de Deus que estão nos acompanhando. Vamos então para o nosso momento imã? Glória ao Senhor. Nosso momento imã de hoje, amadas, eu quero trazer aqui algo que é tão simples, mas eu sei que através deste pequeno ensino dos nossos bastidores de ministério, de igreja, na Imã Avivando Nações, eu sei que ajuda a muitas vidas, apesar de que nós muitas vezes não vemos vocês, mas nós recebemos aqui os testemunhos, e também no meio de nós a gente vê que as coisas que a gente produz no reino, aquilo que acontece, muito se pode trazer de ensino para vocês. Eu quero trazer então aqui algumas imagens que nós temos. Olha só, gente, o nosso ministério no Dia das Mães produziu aqui um cantinho, né? A diaconisa Stane, com muito carinho ali, com outras irmãs, também diquinhas, preparou esse cantinho, que foi um cantinho para as mamães tirarem as fotos, certo? E aconteceu algo que o Stane me falou, ali tem uma mesinha, um jarrinho, umas borboletas, uma poltrona e um tapete, e na outra mesa nós temos as lembrancinhas, que foi um coração de plástico, né? De um materialzinho lindo, de plástico descartável, que foi colocado ali uma fitinha em cima, um fitilho, e também foi colocado os bombons dentro. E nós tínhamos este material escrito mãe, que era do ano passado, né, Ostane? Então, estava tudo preparado para colar essa parte aí na parede. Gente, é algo tão simples que nós vamos dizer aqui, né? Maria das Graças já colocou ali um monte de coraçãozinho. É algo tão simples que nós vamos dizer aqui, olha, esse é o coraçãozinho com os bombons que a gente distribuiu de lembrancinhas. Mas o que aconteceu neste dia é que a preparação era para colocar, por exemplo, o material das o nome, a letra mãe, com balões, né, dourados que vocês viram aí no início. Só que quando ela foi encher os balões, um dos balões não estava enchendo, estava furado, né? E aí o Stan disse: Márcia, eu vou fazer aqui com o que eu tenho. E aí encontrou as borboletinhas, né? Foi isso, Stan? E colocou ali na parede. Isso trouxe um ensino tão forte para mim, que não é porque ela não tinha todo o material, ou porque uma coisa, um componente da estrutura que a gente fez não deu certo, que nós deixamos de fazer, ou que nós vamos murmurar porque não tem. E isso não tinha como nem sair para comprar, para repor, porque a gente só percebeu isso, ela percebeu no dia, né? No dia mesmo da organização. E isso foi um grande ensino para mim e para a Ostane também, que é a diaconisa aqui do ministério, que vocês conhecem, é a produtora aqui do programa, glória a Deus, está conosco sempre nos bastidores. E a gente vai aprendendo com esses detalhes que não podemos deixar de fazer algo porque não está totalmente perfeito como nós gostaríamos que estivesse, ou nos cobrarmos tanto. Tantas pessoas se cobram tanto e às vezes acabam deixando de fazer algo porque não é como elas gostariam. Quantas vezes aqui, às vezes a gente planeja algo e tal, e Deus nos dá às vezes uma medida para executar. E aquela medida, a gente entende, essa é a porção que Deus nos deu. A gente orou, pediu, a gente profetizou. E essa foi a medida que Deus nos deu. Então, vamos fazer aqui essa medida com excelência, né? Então, eu vejo que num pequeno exemplo como este, Deus está destravando pessoas
para não deixarem de fazer e não se cobrarem tanto naquilo que estão produzindo no reino. E nós vimos como foi tão cheio de alegria este momento, né, entre as mamães. Sentaram ali no cantinho, muito simples. Olha, tem gente que não sabe, né? O nosso ministério, ele é muito bebê aqui na cidade de Mossoró. A IMA, Avivando Nações, é muito simples, né? Nós somos um povo simples. E muitas coisas que nós fazemos é com muito esforço, com muita dedicação, e não deixamos de fazer se não houver a estrutura exata do que nós queremos, entende? É muito importante a gente ensinar isso para as pessoas. Eu vejo isso como um forte ensino, sabe por quê? Porque através de nós mostrarmos muitas vezes as matérias do que acontece aqui, pastoras já me disseram, inclusive uma amiga nossa disse para mim esses dias, uma pastora amiga de outra cidade, ela disse para mim assim: Márcia, eu decidi voltar a fazer as ações sociais. Ela disse que não fazia há muitos anos. E ela disse: Márcia, eu decidi voltar a fazer as ações sociais porque eu vi vocês fazendo e me trouxe uma paixão no coração para produzir. E ela já marcou a data da ação social dela, entende? E tantos outros ministérios que também já disseram isso para a gente. É muito bom a gente poder compartilhar essa bênção, não é, Maria das Graças? Fica com a gente vai já orar por vocês. E agora, falando também em ação social, quero lembrar vocês que será neste domingo, 22, né, de maio, a nossa ação social. 22 de maio, a nossa ação social agora. Olha que lindo, gente. Todos os serviços que serão prestados aí na nossa ação social, tudo gratuito, né? Teremos 7 cabeleireiros sendo voluntários, atendendo homens, mulheres e crianças gratuitamente aqui na IMAN, Avivando Nações, no nosso projeto social Amada de Deus, às 9 da manhã ao meio-dia. Teremos também a Lidiane, designer de sobrancelha, fazendo gratuitamente atendimento às mulheres, aferição de pressão, teremos também aferição de glicemia, sala de oração, loja gratuita com roupas para crianças, homens, mulheres. Traga sua família aqui para a Pousada das Termas e você vai desfrutar de uma manhã de muita bênção. Lanche gratuito também, nossa, é muito. E nós estaremos abrindo com uma oração às 9 da manhã. Você que nos acompanha pelas redes sociais, quero te lembrar que você pode estar conosco neste momento. Nós vamos transmitir ao vivo, diretamente do templo, às 9 da manhã, a nossa ação social. Vamos começar com uma oração, vamos trazer uma palavra de Deus, agradecer ao Senhor e vamos dar início aos trabalhos voluntários aqui no bairro Pousada das Termas. Pessoas às vezes mandam pedindo endereço. José Egberto Fernandes, 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. É a Igreja Missão Apostólica, Avivando Nações, a IMA. Vai ser um dia assim glorioso. Gente, 2 anos que a gente não faz ação social aberta aqui no templo. E nós vamos divulgar para o bairro, a comunidade toda poder vir e receber essas bênçãos nesta manhã. Amém? Você quer ser participante desta bênção também? Você pode ser um ofertante abençoador, né? Queria dizer para você que você pode entrar em contato conosco e abençoar o nosso projeto social, porque ainda dá tempo e assim nós vamos poder alcançar mais vidas através deste trabalho, tá? E aí eu quero lembrar vocês também de que hoje é quinta, né? Amanhã nós teremos aqui uma convidada, gente, também muito especial. Tenho certeza que muitos de vocês que estão nos acompanhando já ouviram falar da Isabel Moraes, a pregadora, né, que nós muitas vezes convidamos já para estar conosco no ministério. Vai estar participando do programa Manhã Preciosa amanhã. Operar maravilhas na tua história, amém? A irmã Gilvanete, Deus te abençoe. Sobre a vida de Lidiane, nós queremos profetizar que você vence todos esses desafios no poder que há no nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Glória a Deus.
Antes aqui de orar por vocês, eu quero lembrar, olha que recado mais lindo, gente. Pedi a Sadraque para colocar na tela a nossa aula aberta, dia 24 de maio. Aula aberta, dia 24 de maio, às 19h30. Já é terça-feira, viu? Nós teremos uma aula aberta da Escola Vento e Fogo. Nossa, as mulheres estão muito nos procurando. Queria pedir o Stani para colocar o nosso número de telefone, o meu número, né, da escola, para a Escola Vento e Fogo, no nosso chat. E vocês podem entrar em contato. E também o link, né, para os irmãos conhecerem, o link do site marciamorgana.com, para você entrar lá e poder conhecer o nosso trabalho. Cursos de treinamento ministerial. No momento estão disponíveis 2 cursos e em breve lançaremos mais. A aula aberta é dia 24, vai ser no YouTube. Você pode acompanhar ao vivo. Divulga essa informação. Nós vamos falar sobre evangelho, comunicação e redes sociais. Você que está nos escutando, você tem um pouco de trava acerca de redes sociais? Talvez você se sente paralisado acerca de levar o teu trabalho em Cristo para as redes sociais. Talvez você tenha dificuldade de se comunicar através de qualquer meio de comunicação, ou até mesmo diante do público, ou às vezes você está com uma pessoa e não consegue aí se comunicar. Mas evangelho é muita comunicação. Então a gente vai estar tratando sobre isso na aula aberta no YouTube, terça-feira, dia 24 agora, tá? Terça-feira, às 19h30, uma aula muito, muito especial, porque Deus quer que nós venhamos a levar, sim, o evangelho a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações, e usar a nossa comunicação para que haja um alcance maior ainda. E eu creio e profetizo na tua vida esse destravar, e você vai, sim, levar adiante os projetos em nome de Jesus, tá? Maria das Graças. Bom dia, Deus abençoe. Orar por vocês em nome de Jesus, Pai. Sobre a vida dos teus filhos que estão nos acompanhando, pessoas que tantas vezes aqui diariamente, né, estão conosco, nos abençoando, enviando tantas palavras de carinho para nós aqui. E nós queremos profetizar sobre essas vidas tão preciosas, Senhor. Pessoas que estão aí precisando de um milagre de Deus. Talvez que nem postaram aqui a sua petição, mas que o Senhor conhece, né? Que essa petição seja visitada nesta manhã pelo olhar do Senhor, olhar de compaixão, de amor. E que o Senhor nessa manhã venha derramar na tua casa resposta. Em nome de Jesus, suprimento para a tua vida. Pessoas que estão dizendo, Márcia, eu preciso de um suprimento material urgente na minha história nesta manhã. Que o nosso Senhor venha derramar na tua história o suprimento que você precisa. Ou você também que nessa manhã disse assim para o Senhor, Senhor, eu estou precisando de uma resposta. Senhor, eu sinto que tem algo que tem que ser revelado, tem algo oculto. Eu já vi, inclusive, isso acontecer na vida de algumas pessoas, dizendo, eu sinto que tem alguma coisa que o Senhor tem que me orientar, porque eu sinto que tem algo embaraçando a minha vida. Às vezes são coisas ocultas. E o Senhor, Ele traz à tona as coisas ocultas em nome de Jesus. Nós oramos pela tua vida que tem dito para o Senhor que precisas entender o que é que está te trazendo todo este mal, todo esse mistério, todo esse embaraço. Muitas vezes as pessoas se passam por isso, se sentem dentro de embaraços terríveis. E aí o Espírito Santo vem e mostra a verdade, mostra ali o lugar, as coisas que devem ser organizadas na tua vida. Em nome de Jesus, longe de nós todo embaraço, longe de nós todo pecado, no poder que há no nome de Jesus. Sabe o que aconteceu comigo certa vez? Deus me usou assim para uma mulher, certa vez, no altar da igreja. Eu fui ministrar louvor e Deus falou para mim, para eu dizer algo, disse assim, diga que aquilo que a pessoa está buscando em Deus, que quer-se que seja revelado aquilo que está oculto, diga que eu vou revelar o que está em oculto e que ainda para essa pessoa é um mistério. Na hora eu não entendi nada. Tantas vezes é assim, que já acontece com você também. Às vezes Deus te manda dizer coisas que você não entende, mas que a pessoa que está ali vai entender e Deus vai tocar nela e ela vai saber que é com ela. Então eu disse aquelas palavras, faz muito tempo.
E eu lembro que passou-se poucos dias, no culto seguinte, aquela mulher me procurou e ela disse: Márcia, naquela noite você não sabia, mas eu estava buscando em Deus uma resposta, porque eu sentia algo errado na minha casa, como se tivesse algo em oculto, algo que não agradasse a Deus, estivesse em oculto no lar. Isso ela falou. E ela disse: Márcia, depois da palavra profética, que Deus ia me revelar aquilo que eu estava orando, ela estava orando ao Senhor. Ela disse que foi encontrado na casa dela algo que estava trazendo um mal terrível para a família dela. Ali ela disse que chegou em casa e disse ao marido dela: olha, nós oramos em todos os quartos e não encontramos nada. Porém, você ainda não orou ali na gaveta da nossa filha. Você ainda não foi lá olhar como está, se está tudo bem o quarto da adolescente. E ela me disse, então, que o marido dela foi na gaveta da adolescente e voltou com um objeto na mão. É interessante, olha, preste atenção nisso. Deus está falando isso conosco nessa manhã. Está trazendo também resposta para muitas pessoas nessa manhã. E ela disse que quando o marido dela veio com aquele objeto na mão, ela disse que era como se ela não enxergasse o objeto, mas enxergasse o maligno naquele objeto. E eu disse: que objeto era esse? E ela disse: Márcia, ele veio na mão dele estava um DVD que falava a história de uma prostituta. E neste DVD não era somente a história. Este DVD realmente trazia cenas, incitava as pessoas, mostrava formas de ganhar dinheiro, digamos que trouxe para aquela menina uma frieza na sua vida espiritual. E realmente ela estava apartada do Senhor. E a jovem disse que ganhou isso de uma vizinha na época, esse DVD. Mas aquilo entrou na mente daquela jovem ao ponto de esfriar ela na fé terrivelmente. Isso era algo que estava em oculto no lar, mas que a mulher, aquela espiritual, ela estava discernindo e orando a Deus, porque ela sentia que tinha algo na casa, algo que o Senhor não estava se agradando. Então ali foi desfeito, naquela hora, aquela situação. E você nesta manhã que talvez está aí orando, né? A Marceli Gonçalves, ela disse assim: nossa, meu Deus. Verdade, gente, isso é muito sério. E se Deus toca no meu coração para a gente compartilhar isso hoje, vocês sabem que a gente sempre tem esse momento muito, muito gostoso com vocês, de conversar, de liberar a palavra e orar juntos. E aí muitas vezes você está orando: Senhor, o que está acontecendo? Estou sentindo algo, tem algo aqui, Deus está te incomodando para buscar e para orar e para resolver algo. E de repente chega a resolução do problema, amém? É melhor resolver do que não saber e deixar rolar do jeito que está. Boa coisa realmente é o Senhor trazer para nós à tona, revelar aquilo que está em oculto, né? Você, não é mesmo? Em nome de Jesus, então, que venha na tua casa a revelação das coisas ocultas, para que sejam eliminadas todas aquelas águas sujas, talvez, coisas que Deus não se agrada, e o Senhor venha aí tirar do meio toda a influência do mal, talvez que esteja também cercando os teus filhos, em nome de Jesus. Às vezes as mães falam para mim: Márcia, meu filho tem um caráter tão bom, mas tem pessoas cercando ele de influências, tentando levar ele para um caminho. Que sejam cortados todos os laços de influências ruins na vida dos teus filhos, no poder que há no nome de Jesus. Nós oramos nesta manhã, que o Senhor te dê vitória também nessa área e venha guardar os teus. A tua casa esteja blindada, as nossas casas blindadas no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, amados, em nome de Jesus. E nós queremos deixar aqui o nosso abraço carinhoso e o nosso beijo, porque nós voltamos amanhã com a Isabel Moraes, trazendo também aqui, palavra e poder de Deus para a tua vida. Deus te abençoe.